Oi, você aí em todo o Brasil. Nesse momento eu começo aqui mais uma aula para você que vai fazer concursos para conselhos de psicologia. Tanto o Conselho Federal de Psicologia quanto os conselhos regionais de psicologia. Em especial, preparando você agora para a prova do Conselho Federal de Psicologia, que será realizado em janeiro de 2016. E você também que vai fazer concursos para Conselho Regional de Psicologia de Tocantins e Conselho Regional de Psicologia do Espírito Santo. Então se liga aí que o nosso estudo aqui é da lei 5.766 de 71. Essa lei, ela criou os conselhos de psicologia, como também dá outras providências. Logo em seguida, quer dizer, 6 anos depois, nós temos aí o decreto 79.822 de 77, que veio regulamentar essa lei, tá? Então, e também deu outras providências. Então, o decreto regulamentou a lei que criou o Conselho Federal de Psicologia e os conselhos regionais, como também esse decreto, ele deu outras providências. Então, se liga aí que o tópico de hoje, o nosso assunto é sobre a Constituição, né? A Constituição do Conselho Federal de Psicologia. Então, eu já falei na aula anterior, onde eu tratei do artigo 1º e artigo 2º da lei e fiz um paralelo com os artigos correspondentes do decreto. Hoje eu vou tratar dos artigos, o artigo 3º, o 4º e o artigo 5º, caput, da lei 5.766. Se liga aí que o nosso curso ele é gratuito aqui na internet, no YouTube. Você se inscreve no meu canal e baixa as minhas aulas e assiste quantas vezes você quiser, entendeu? Você poderá fazer download e assim por diante. Então, o que ocorre? Nesse instante, eu vou te falar que eu vou gravar a lei e após o estudo da lei, em aulas separadas, irei tratar dos tópicos do decreto que não estão contidos na lei, beleza? Então, pessoal, você aí que quer gabaritar, se liga aí nas aulas do professor Ronilson Mendes. Então, o que acontece aqui? Constituição do Conselho Federal de Psicologia. Então, inicialmente, segundo a lei e o decreto, a constituição dos conselhos era pelo plenário, que é composto dos 9 membros efetivos e 9 titulares, que são os conselheiros, como também da diretoria, tá? A diretoria é composta pelo presidente, vice-presidente, pelo secretário-geral e pelo tesoureiro, tá bom? Tesoureiro, beleza? Então, esse que nós tínhamos até há pouco tempo. Então, no momento atual, nós temos que, segundo trouxe a própria resolução que instituiu o regimento interno do Conselho Federal, nós temos aqui a figura de, nessa composição dos conselhos, além do plenário e da diretoria, nós temos as 7 secretarias, nós temos a PAF, que é a Assembleia de Políticas Administrativas e Financeiras, e nós temos também aqui o que nós chamamos de Congresso Nacional de Psicologia. Então, no momento atual, a composição do Conselho é de 5 órgãos. Quais são eles, Ronilson? Plenário, diretoria, secretarias. Nós temos a PAF, que é a Associação, quer dizer, que é a Assembleia de Políticas Administrativas e Financeiras, e nós temos o Congresso Nacional de Psicologia. Então, existe uma discussão muito grande no âmbito dos atores da psicologia em mudar, em alterar a lei, incluindo esses novos institutos que surgiram, ou então de outra corrente, que é a extinção desses institutos. Por quê? Porque até aquele momento, até há pouco tempo, o Conselho Federal de Psicologia era a instância máxima em deliberação no que tange à psicologia. Então, hoje, a instância máxima que traça as diretrizes em matéria de psicologia é o Congresso Nacional de Psicologia. E ainda tem abaixo dela a Assembleia de Políticas Administrativas e Financeiras, que executa essas deliberações. Então,
Esses três aqui, secretarias, a PAF e o Congresso Nacional de Psicologia, nós iremos estar tratando na aula sobre regimento, que é um curso à parte, tá bom? E só serve para quem vai fazer o concurso para o Conselho Federal de Psicologia. Então, para você aí, de modo geral, no Brasil, que vai fazer concurso para quaisquer um dos 23 conselhos regionais, tá bom? E mesmo aqui para o Conselho Federal, serve para você na parte da legislação, tanto a lei quanto o decreto. Então, se liga aí que eu vou estar tratando disso aqui na aula chamada Regimento do Conselho Federal de Psicologia. Então, vamos lá. Então, agora, tratando aqui da Constituição, que eu falei para você, que o Conselho Federal tem 5 órgãos e não 2, como era no princípio da instituição da lei e do decreto, eu vou falar agora para você aqui do plenário. Plenário, também conhecido como pleno, né? É composto por 9 membros titulares e 9 membros suplentes, tá bom? Então, aí nós temos aí os conselheiros, tá? Esses conselheiros, 9 titulares e 9 suplentes, têm um mandato de 3 anos, permitindo-se apenas uma reeleição. Então, um mesmo conselheiro poderá exercer esse mandato por 6 anos. Aí, esses conselheiros, um dos requisitos é que ele seja brasileiro. Então, brasileiro, pessoal, é toda aquela pessoa que pode, nato ou naturalizado. Então, eu te convido a você fazer uma leitura, caso você tenha curiosidade, e que não vai cair nesse nosso concurso, no artigo 12 da nossa Constituição Federal. Lá vai falar sobre a questão de quem é brasileiro nato e naturalizado. Então, agora vamos sacar. Essa eleição, entendeu? O que eu vou te falar agora? Existe o que nós chamamos de Assembleia de Delegados Regionais. Assembleia de Delegados Regionais. Então, essa ADR, vamos conhecer com o nome de ADR, ela é composta por 2 delegados, tá bom? Por conselho regional. Então, olha só, entre os conselheiros regionais de cada uma das 23 regiões, tá? Nós temos aí 2 que são eleitos, que são escolhidos entre esses conselheiros para ser o que? Os delegados. Então, esses delegados formam o que nós chamamos de Assembleia de Delegados Regionais. Então, eles têm como uma das suas competências realizar a eleição, tá? A eleição dos conselheiros federais, tá? Tanto o efetivo quanto o suplente, os suplentes, tá bom? Então, eles têm essa incumbência de realizar a eleição desses conselheiros. Então, eles é que vão votar, eles é que vão escolher, tá bom? Agora, um detalhe interessante é que se nós temos atualmente no Brasil 23 conselhos regionais, então 2 para cada dá 46. Então, essa eleição, vou pegar aqui um outro pincel, essa eleição aí, achei. Então, a realização da eleição pela Assembleia de Delegados Regionais exige um quórum, que nós chamamos de quórum qualificado, de 2/3. Então, para que os delegados realizem a eleição dos conselheiros, tá bom? Do Conselho Federal de Psicologia, tanto dos suplentes quanto dos efetivos, terá que ter um quórum nessa eleição, um quórum qualificado. Um quórum de quantos? De 2/3. 2/3 de 46, entendeu? Dá um valor, tipo assim, 30,66. Aí você aproxima, aproximadamente 31 delegados. Então, com esse quórum aí, qualificado, eu realizo a eleição, tá? A eleição desses conselheiros, para um mandato de 3 anos, tá? Então, essa eleição, a eleição será eleito aqueles que obtiverem a maioria desses votos, tá bom? A maioria dos votos, tá? Então, veja só aqui, 31. Qual é a maioria de 31? 16. Então, quem obtiver 16 votos vai ser eleito conselheiro, tá? Então, a maioria absoluta, a maioria dos votos em escrutínio secreto. Mas isso que é escrutínio? Eleição. Eleição secreta, né? Onde cada um coloca seu voto na urna ou então via computador. Aí, feita essa eleição, se irá contar quem ganhou, tá bom?
Então ninguém sabe quem votou. O escrutínio é secreto, não é voto aberto, tá bom? Declarado. Então tá. Então eu já te falei o que? Falei para você do plenário. O plenário é constituído de que, Wilson? De 9 membros titulares ou efetivos e 9 suplentes. E que o mandato de 3 anos, sendo permitido uma única reeleição, eles deverão ser brasileiros. A eleição é realizada pela ADR, que é a Assembleia de Delegados Regionais, em um quórum qualificado de 2/3, né? Isso aqui não vai cair, é só a título de ilustração. Será eleito quem tiver a maioria dos votos e o escrutínio é secreto. Agora observe uma coisa, nas sessões, tá? Quando você for contar os votos, né, para que se abra uma sessão, tá bom, nos conselhos, eu tenho que ter, no mínimo, o que? Maioria absoluta. E a maioria absoluta dos 9 efetivos, ou seja, 5 pessoas, tá? Então, só é aberta uma sessão deliberativa no Conselho Federal de Psicologia com a presença de 5 conselheiros, tá bom? Aí, quem obtiver aprovar eleições lá dentro do Conselho, o quórum é o quê? Quem obtiver a maioria simples. Mas a maioria simples tem que estar presente a maioria absoluta. Mas qual é a maioria absoluta dos conselheiros? Se são 9 efetivos, a maioria absoluta é o quê? Se você dividir 9 por 2, dá 4,5. Você arredonda, dá 5. Essa previsão de 5 está lá no artigo 54 do regimento, tá? Então, isso aí, 5 conselheiros constitui a maioria absoluta dos conselheiros, tá bom? No Conselho Federal de Psicologia. Lembre-se que as deliberações serão nas eleições por maioria simples, estando presente a maioria absoluta. Beleza? Então agora, observe uma coisa, que os conselheiros suplentes poderão participar das reuniões, tá? Mas eles terão direito a voz e não terão direito a voto. Então, quando eu falar para você maioria, eu não vou falar da maioria em relação a 18, mas em relação a 9, tá bom? Porque a função do suplente é substituir o efetivo nas suas ausências e impedimentos, tá bom? Então, vamos deixar isso aí bem claro, tá? Então, reunião dos membros. A reunião dos membros, entendeu? Ao menos uma vez por mês. No regimento fala que é uma vez por mês, as reuniões ordinárias, porque também poderá ter o quê? Poderá ter as reuniões extraordinárias, por convocação do presidente ou por convocação de 1/3 dos membros, tá bom? Então nós temos aqui que para que haja reunião tem que estar presente a maioria absoluta desses membros do conselho, ou seja, 5 conselheiros, tá? Conselheiros federais. Por que 5? Porque eu vou tomar o quê? Com base os 9, tá bom? Conselheiros efetivos. Porque os suplentes podem participar com direito à voz. Quórum qualificado, eu já falei para você, o que é um quórum qualificado? O quórum qualificado, pessoal, nas eleições que acontecem no Conselho Federal, principalmente para alguns pontos, que eu ainda irei tratar quando eu for falar da parte de competência do Conselho Federal. Mas eu vou te adiantar aqui. O quórum qualificado é de 2/3. Para que isso? Para tratar de normatização de instruções, como também da parte do regimento eleitoral, tá bom? Para tratar de assuntos no que se refere a intervenção dos conselhos regionais por motivo de insolvência, para tratar de constituição dos conselhos regionais. Por quê? Porque quem tem a função de criar conselhos regionais é o Conselho Federal, tá bom? Até que eu te falei que o Conselho de Psicologia é único, é uma entidade única, composta pelo Conselho Federal e pelos 23 conselhos regionais, que formam uma autarquia. Essa autarquia, já falei para vocês na aula passada, é uma autarquia especial, tá bom? Por que autarquia? Porque ela é criada por lei para executar atividades típicas de Estado, de fiscalização de uma categoria profissional, de disciplinar, de orientar. Ela é uma autarquia porque por lei, ela tem prerrogativas de não ser de imunidade tributária, mas porque sui generis, porque na realidade ela tem o que? A sua própria arrecadação, ela não depende da administração pública, do orçamento público, tá bom? Ela
os seus funcionários, os seus empregados são seletistas, eles não são regidos pela Lei 8.112, porque as autarquias criadas pelo Decreto 200 de 67, o pessoal são estatutários e são o quê? Regidos pela Lei 8.112. Então, vamos sacar. O quórum qualificado, já falei, é de 2/3 para aqueles pontos aí que eu falei, né? Normalização, procedimento eleitoral, intervenção em conselho por insolvência e também no que se refere à constituição de conselhos, tá bom? Organização, constituição. Então vamos para cá. Olha só, o conselheiro que faltar a 5 reuniões por ano, sem licença, tá bom? Do plenário, ele perderá o mandato, tá bom? A substituição no plenário dos conselheiros acontece pelo suplente. A primeira reunião do ano, pessoal, a primeira reunião do ano, ela vai eleger o que nós chamamos de presidente, vice-presidente, secretário-geral e tesoureiro. Então, a primeira reunião do ano tem essa incumbência principal da eleição dos membros da diretoria. Então, a diretoria é eleita aqui na primeira eleição do ano, tá bom? Então, a diretoria. Então, já sabe que o mandato do presidente, do tesoureiro, do vice-presidente e do secretário-geral é de 1 ano, entendeu? Ok? Então, pessoal, falei, cansei, tá? Agora eu te convido para assistir a minha próxima aula. Se você tiver gostado dessa aula aqui, compartilhe. Agora eu vou vender aqui meu peixe, tá bom? Se você quiser parar de assistir, beleza. Olha, pessoal, aqui em Taguatinga, na C9, acima da loja BV Financeira, nós estamos preparando aí as matérias básicas para todos os cargos e a matéria específica para o cargo de técnico administrativo. Então, se você vai fazer concurso para o Conselho Federal de Psicologia, você poderá agora mesmo mandar um WhatsApp para 91990866 ou para o 84017824, que é falar com o Aurélio, e você vai estar tendo maiores informações sobre essa preparação exclusiva. Ninguém conseguiu montar a turma aí, somente o curso equipe, eu te garanto, porque é um concurso um pouco restrito e no momento aqui em Brasília tem outros concursos abertos. Então, se você quer preparar-se para o Conselho Federal, me procura, ou eu ou o Aurélio, tá bom? E a preparação é aos sábados à tarde e domingo, manhã e tarde. Estarei lá trabalhando com a nossa parte de legislação e a parte de raciocínio lógico. Então se liga aí, preparar para o Conselho Federal é no curso equipe. Muito obrigado, bye bye.